No último vídeo eu falei sobre a história de Luiz Barsi Filho, o maior CPF que nós temos na Bolsa de Valores. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a estratégia que levou a ele a ter uma carteira avaliada em 2 bilhões de reais. Então bora pro vídeo. Fala galera, antes de começar o vídeo já vou pedir para vocês se inscreverem aí embaixo, porque a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então faz esse favor lá pra gente, vai ser uma honra ter você acompanhando o nosso trabalho de perto. Sem mais delongas, vamos para a estratégia apelidada como carteira de ações previdenciárias, também conhecida como a estratégia que o Luiz Barsi utiliza para investir. Bom, no último vídeo a gente viu um pouquinho da história desse investidor, tá? E a gente viu também que ele fala sobre diversificação e reinvestimento dos aportes, mas a gente não viu muito detalhadamente o que seria essa estratégia, né, que ele fala, que o pessoal diz sobre ele, a respeito dele, e que ele apelidou como uma estratégia previdenciária de ações. Como o próprio nome já diz, essa é uma estratégia, né, que você vai utilizar o seu dinheiro e vai investir para a sua aposentadoria, tá? Isso é uma coisa que no último vídeo a gente viu, que ele falou que ele começou desde muito jovem a fazer uma coisa que aqueles jovens não faziam, que hoje em dia também não fazem, que é aquilo que a gente da MDI quer passar para você, que é começar a pensar na sua aposentadoria, porque querendo ou não, o tempo passa, então não é porque você não vai investir pensando lá no futuro que ele não vai chegar, sim, ele chega, então você já tem que começar a planejar desde agora. E essa estratégia que ele utiliza na Bolsa de Valores é basicamente isso, por isso que ele apelidou como a carteira previdenciária de ações, porque ele basicamente pegou esse dinheiro, né, que ele investiu nas ações e com foco lá em gerar sua carteira previdenciária, sua aposentadoria. Quais são as empresas que ele colocou dentro da carteira, né, o que ele prega? Bom, basicamente ele busca comprar ativos de boas empresas que entregam bons dividendos. Ele fala que nessa estratégia você precisa dessas boas empresas, obviamente, porque são empresas que você sabe que não tem um risco muito grande, tá? É um risco mais baixo. Você sabe que na renda variável existe risco, tá? É impossível a gente dizer que não existe ativos sem risco dentro da renda variável, basicamente todos existem, só que uns têm menos do que outros, tá? E o que seria isso? Basicamente setores que você investe, você tem setores dentro da bolsa que tem menos riscos do que outros, empresas que você investe também, então você tem empresas que são mais consolidadas do que outras, e até mesmo empresas do mesmo setor podem ser uma mais arriscadas do que as outras. Então é isso que ele fala, você procurar boas empresas, são aquelas empresas que você sabe que já são consolidadas, que não vão quebrar, que você consegue manter para longo prazo e que ao mesmo tempo também entregam dividendos atraentes. Porque não adianta nada você investir numa empresa que não entrega dividendos, porque aqui a gente está falando justamente dessa aposentadoria que você quer ter, então você vai precisar de uma grana entrando mensalmente. E o objetivo para você conseguir esse dinheiro mensalmente seria através dos dividendos. Essa é basicamente a estratégia que ele utiliza. Investir em boas empresas que entregam bons dividendos. Não tem segredo. E ele fala que uma etapa muito importante também é você reinvestir os seus dividendos, não pegar e sair gastando. Então é necessário você fazer o reinvestimento de todos aqueles dividendos que você vai receber. Outra coisa também é a importância da diversificação, que eu falei agora para vocês sobre os setores, que tem diversos riscos, e ele fala isso também, que você tem que diversificar a sua carteira justamente para diminuir o risco que você está correndo com ela. Que você não pode deixar tudo num ativo só e correr o risco de que daqui a 2, 3 anos ele quebre e você perca todo o seu dinheiro investido e você vai ficar sem a sua aposentadoria. Por isso que ele tem mais de 15 papéis, né, 15 ativos na carteira dele, se eu não me engano, na carteira pública. Também é bem importante, além do reinvestimento de dividendos, você tem em mente a diversificação nos ativos. E aquele ditado, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente consegue diminuir ainda mais o nosso risco que a gente está exposto na renda variável, fazendo a diversificação nos ativos que a gente tem em carteira. Peguei aqui basicamente 4 dicas que o Barsi dá pra gente. A primeira seria investir em holds de setores consolidados, setores perenes e empresas consolidadas. Ele fala que é legal você investir numa holding porque você vai estar diversificando o seu capital. E, geralmente uma holding não tem apenas uma empresa, tá, dentro do seu portfólio, ela tem diversas. A Itaúsa, por exemplo, tem Itaú, XP, tem Alpargatas, Duratex. Então, se você investir na Itaúsa, você já está diversificando em pelo menos 4 negócios. Terão essas 4 empresas que eu acabei de falar para vocês. Então ele fala que é legal você investir em holdings por causa disso, porque quando você investe em uma holding, você já está automaticamente diversificando o seu dinheiro, mesmo estando em um papel só, porque aquela holding ela tem diversos negócios na carteira dela, entendeu? Então você já está fazendo a sua diversificação a partir do momento em que você investe numa holding que tem empresas consolidadas de setores perenes na sua carteira. Essa é a primeira dica que ele passa. A segunda dica é que ele fala basicamente para você investir em setores financeiro, de saneamento básico, de energia, de alimentos. E ele até fala, né, que numa crise
como foi, por exemplo, a subprime lá dos Estados Unidos, ninguém deixou de tomar banho, ninguém vai deixar de tomar banho numa crise, todo mundo vai tomar banho, e também porque a maioria das pessoas não conseguem viver sem energia, por exemplo. Então você sabe que esses setores, né, são setores de necessidades básicas, vamos dizer assim. Então, saneamento básico, como Sabesp, por exemplo, lembrando, não é recomendação, se estou falando de empresas aqui. Aí você também tem a Taesa, por exemplo, de energias elétricas, Energias Brasil. Você também tem no setor financeiro os bancos, Bradesco, Itaú. É legal você investir nesses setores que são mais consolidados e que fazem mais parte do dia a dia das pessoas, né, da necessidade básica das pessoas, entendeu? Dá essa dica também, ele fala que esses setores são ótimos para você investir. Outra dica que ele fala também é a importância do reinvestimento de dividendos. Porque a partir do momento que você reinveste os seus dividendos, você vai gerar um efeito multiplicador que não existe em outras aplicações. Então essa é a magia do reinvestimento dos dividendos. Não é à toa que a gente viu que, acho que ano passado, ou em 2017, não me lembro ao certo agora a data, que ele recebeu foram equivalentes a 300 mil reais mensais de dividendos da Eletrobras. Então, pô, você pode ver que só essa magia dos dividendos, de reinvestindo, no futuro você vai gerando uma bola de neve, né, aquela do Warren Buffett, e também vai gerando esse efeito acumulador. Cada vez que vai passando, cada dia que passa, né, cada mês, você vai recebendo mais dividendos ainda. Então, por isso que ele fala a importância de você reinvestir, justamente por conta desse efeito multiplicador que a gente consegue criar, que não existe em outras aplicações. Para mostrar para vocês, eu peguei lá no site da Suno Research. Se você não sabe o que é uma Research, eu vou deixar um vídeo aí, porque a gente já fez aqui no canal. Então, basicamente, nessa foto que vai aparecer na tela para vocês, a gente pode ver que a linha azul seria a Itaúsa, né, o gráfico da Itaúsa quando você reinveste os dividendos, e a linha rosa seria o gráfico da Itaúsa sem você reinvestir os dividendos, tá bom? Você pode ver, né, a discrepância que dá, a diferença que dá no longo prazo você fazer a utilização do reinvestimento dos dividendos e não reinvestir os dividendos. Então, além da valorização da ação, né, obviamente. Mas aqui a gente tá falando mais do reinvestimento, da importância de reinvestir os dividendos. Então, nesse gráfico dá pra você ver certinho, fechou? Por fim, a última dica que ele dá é que mesmo você sendo fiel à sua carteira, você nunca deve se fechar a novas oportunidades. Como foi o caso que ele fez no governo da Dilma Rousseff, quando o governo dela decidiu diminuir as taxas, tá, de rede elétrica. Então as companhias elétricas estavam recebendo menos dinheiro, e obviamente isso deu uma queda nas ações daquele setor, e o Barsi foi lá e aportou mais e comprou mais Eletrobras, tá? Ele entrou nessa oportunidade, ele viu que era uma oportunidade de compra. Então ele fala, né, que você não deve se fechar as oportunidades. Não é porque você tem, por exemplo, 10% de cada ativo na sua carteira, né, 10 ativos, 10% cada, será 100% da sua carteira. Não é por causa disso que se você vê uma oportunidade de compra, você não deve comprar ou vender também e vice-versa. Porque você tem que ficar aberto a novas oportunidades, tá? Elas estão aí, elas existem, então você tem que estar pronto para agarrá-las, fechou? Então, galera, se você, assim como eu, também pensa em investir para sua aposentadoria, para gerar uma renda passiva, o importante que você tem que ter em mente, não pode esquecer, é comprar papéis de boas empresas que possuem bons setores, né, setores perenes, que entregam bons dividendos e, acima de tudo, reinvestir todos aqueles dividendos que você receber, tá? Porque no futuro isso vai gerar um efeito acumulador e cada vez mais multiplicador, fechou? Então o vídeo de hoje foi esse, e se você gostou, deixa o like aí embaixo. Eu sou o Pirru, você está no NVI, até o próximo vídeo. Fui!